Queridos, bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu tô tentando arrumar aqui o negócio. Eu estou fazendo uma série que eu chamo de Educação Sistêmica, que é pra gente começar a entender o pensamento em espiral. O pensamento sistêmico é um pensamento que engloba tudo que veio antes. É a forma elíptica do nosso DNA, né? Que é o que a gente deveria fazer desde sempre. Mas a gente não faz, porque nós somos oriundos, né? Nós somos os contemporâneos de René Descartes, então nós adquirimos o pensamento cartesiano, que é o pensamento baseado em partes. Isso em tudo, né? Então a gente tem muitos especialistas, né? Especialista disso, especialista daquilo, e poucas pessoas que entendem a vida integral. Então, quando a gente divide a vida em partes, a gente também divide o conhecimento em partes. Então, o que eu proponho aqui com vocês é que a gente comece a integrar aquilo que foi esquecido, aquilo que não foi muito visto, porque foi dividido em outras ciências. A gente faz uma faculdade por exemplo, eu fiz faculdade de Direito, então quase não vi saúde, quase não vi cálculos, né? E, na verdade, o conhecimento é uma coisa só, né? A gente estrutura, né, para estudarmos em partes, mas na visão sistêmica a gente integra tudo. Absolutamente tudo. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais visão vamos ter. Então, aqui a gente estuda, né? Eu não estou passando para vocês apenas as constelações oriundas de Bert Hellinger. Eu passo conhecimento de neurociência, epigenética, filosofia, história, né? Outras ciências. Então, isso é pensamento sistêmico. É a gente começar a enxergar outros ângulos da vida. Essa semana eu constelei uma pessoa lá da Croácia, brasileira, e foi muito interessante, porque lá o movimento é bem menor do que aqui no Brasil, e eu gostaria de dizer algo, gente, não são as constelações que fazem o tal milagre, que as pessoas às vezes vêm em busca, gente, isso é impossível. Por que eu me propus a fazer? Né? Somente por isso que eu me propus a fazer essa série de educação sistêmica. O pensamento e a postura que nós tomamos na vida é que faz a gente ir adiante. É a postura que a gente faz após a qualquer tratamento. Então, seja qualquer coisa. Eu leio um livro e eu fico fazendo... Eu leio um livro de autoconhecimento, de filosofia. Existem inúmeros livros de literatura maravilhosos que nos clareiam muito a vida, e eu pego aquilo e faço o que com aquilo? Né? Eu faço o que com aquilo? Né? Eu posso fazer diferente, como eu posso fazer a mesma coisa que eu tô fazendo a vida inteira. Isso é uma decisão minha, compreende? Se eu faço uma constelação familiar, saio dali e continuo a mesma coisa, ou vou para um processo terapêutico, né? Que a terapia é maravilhosa, porque a gente se ouve. Quando a gente fala na terapia, o que a gente faz? A primeira, né? O ouvido mais próximo não é nem do nosso terapeuta, é o nosso. Então, quando a gente se ouve e a gente entende aquilo que a gente está falando, nós temos a possibilidade de fazer diferente tomando outras posturas. Então, o que faz a gente ir até a nossa mãe, que é o tema de hoje, o que faz a gente mudar na vida, o que faz a gente acrescentar a abundância na nossa vida, que também é o tema de hoje, não são as constelações familiares, tá bom? É muito importante a gente se abrir para essa verdade. O que muda é a nossa postura. Deixa eu ler aqui, eu falo para os meus clientes, o seu sucesso acontece a partir de quando você sai daqui e coloca em ação. Sou adulto para... Nossa, Carla, maravilhoso, maravilhoso, exatamente isso, Carla, você falou tudo, só o adulto pode fazer. Isso é realmente muito, muito importante. Então, gente, olha, não adianta, né? E quem é meu cliente sabe que a pessoa que ela volta às vezes fazer terapia, ou mesmo, né? Porque eu também sou terapeuta,
mas fazer constelação que seja, ou qualquer coisa que eu ofereço, eu pergunto, por que que você quer isso, né? Porque, olha só, a constelação, ela é familiar, então é para você ver o que está acontecendo na sua vida sobre um tema. Então, por exemplo, eu não consigo me relacionar bem com o amor, eu não consigo ter um namorado, eu não consigo ficar num relacionamento amoroso. O que está acontecendo comigo? Sim, vamos ver o que está acontecendo com você. Beleza, fizemos uma constelação familiar. E aí? Né? Obviamente você vai estar preso na mãe, ou vai estar acontecendo alguma coisa, porque, gente, o certo e o que devemos fazer é ir para a vida. Certo? Se a gente não foi pra vida por algum motivo, se a gente tá lá cuidando dos pais, como se criança fosse, o que a gente tá fazendo que a gente não foi pra vida, tá errado, né? Tá errado no sentido que você ganhou uma vida, que você às vezes está doando a sua vida para alguém que não precisa da sua doação, porque é maior que você, né? É capaz de se virar sozinho, se virou a vida inteira. E por que que você acha que não pode agora? Então, quando a gente não faz esse movimento, tem algo aí. Agora, a gente percebeu que tem algo aí e não faz nada. Esse cliente da Croácia que eu tô falando pra vocês é uma pessoa que tinha um problema de relacionamento amoroso, de indisponibilidade, e está, né, lá na Croácia, presa, né? No caso, é uma menina que está presa no relacionamento com o pai, aqui no Brasil. Então, veja, não adianta se mudar do país se você tem algo ali, né? A gente vai, às vezes, em busca, mas precisa de um movimento onde não é né, pegar o avião e ir para um outro lado do país, e sim um movimento interno, que é bem pertinho, mas é que é o mais difícil. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês, fazer um adendo aqui, porque às vezes a pessoa acha que só depois que fizer uma constelação familiar as coisas vão entrar no eixo. Não, gente, o pensamento sistêmico é para isso. É pra gente já começar a colocar a vida em eixo agora, tá bom? Por que eu tô falando da vida em eixo? Mas como é que você pode falar que a minha vida não está no eixo? De ninguém está completamente, porque nós somos seres imperfeitos. Aqui é o plano da imperfeição. Acho que eu vou tirar isso daqui. Acho que fica melhor se eu tirar isso daqui. Mas, então, eu, né, também estou nesse caminho e a gente está caminhando juntos, né? Então, isso que é importante a gente dizer aqui. Qualquer pessoa pode fazer esses movimentos. Hoje, para ajudá-los, farei uma dinâmica no final de caminho para a mãe. Então, fiquem aqui se você quiser ganhar esse movimento em direção à mãe, que é um movimento que desparalisa, é um movimento que dá ação, um movimento que faz a gente seguir adiante. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá joia. Obrigada. É isso, gente. Antes, né, eu nem me apresentei, então, eu sou Michele Rodrigues, eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu sou uma especialista em resolver conflitos. Eu sou uma consteladora familiar. Antes de ser consteladora familiar, eu era professora universitária e advogada. Eu tenho mestrado em Direito da Personalidade, estudei constelações de várias vertentes, estudei constelações de Pat Hellinger, de Guilherme Chegaray, que são as estruturais, as corporativas, estudei online, estudei em grupo, estudei com bonecos, com âncoras de solo. E o que eu quero dizer para vocês é que as constelações, elas são fenomenologias. Então, a gente vai atrás de entender algum fenômeno que acontece. Isso é muito importante, porque quando a gente desfaz esse lugar que a gente faz, que a gente está, às vezes, em lealdade oculta com algum ancestral, isso dá uma leveza interna. Então, a fenomenologia, ela é, sim, muito importante para a gente sair desse lugar que, de repente, a gente está ali preso. Mas muita gente está preso, não é numa lealdade oculta dos nossos ancestrais. Muita gente está preso num trauma infantil. Um trauma infantil é algo que está registrado no inconsciente pessoal
e não no inconsciente coletivo. Então, existem traumas que eu herdo dos meus ancestrais. Existem traumas, né, que já aconteceu comigo, por exemplo, que eu olhava muito para as minhas avós, né? Em determinados temas da minha vida, eu olhava muito para as minhas avós. Então, eu trazia no meu útero um trauma que a minha avó materna sentiu quando estava grávida da minha mãe. Eu trazia. Então, a constelação familiar, ela é maravilhosa para isso. Porque quando a gente faz terapia, né, e eu como terapeuta posso dizer isso para vocês, a gente às vezes fala o que a gente sabe e essas coisas a gente não sabe. Então as dinâmicas de trazer o inconsciente à tona são maravilhosas nesse sentido. Mas independente disso, mesmo que você não faça, você entender as leis, o que atua sobre a gente, vai nos dando percepções e isso é maravilhoso. Carla, fizemos cursos juntas aqui em Toledo. Claro, Carla, que eu lembro perfeitamente. Com a Maria Justina, maravilhosa. Pai e mãe, doses homeoteses. Bem isso, Carla. Lógico que eu lembro de você, com certeza. Te acompanho, inclusive. Né? Você tá fazendo um trabalho lindo espiritual. Parabéns. Então, gente, é muito importante a gente saber para que a gente faz constelações. Então, constelações é maravilhosa, mas a gente não precisa fazer constelação para tudo, tá bom? Então, é muito melhor a gente fazer terapia para a gente entender. Então, também essas dinâmicas, porque é a anamnese. A gente precisa falar muita coisa, a gente precisa falar. E como eu disse para vocês, a primeira pessoa a ouvir o que nós mesmos estamos falando é o nosso próprio ouvido. E é ali que dá os insights. E esses insights são forças que também fazem a gente caminhar adiante, tá bom? Então, gente, o tema de hoje é muito importante. E, claro, que eu elenquei o que eu acho de mais importante, eu dividi, né? Que nem, igual a Carla falou em doses homeopáticas de mãe aí, em 3 sessões. Tem muita coisa pra gente estudar sobre a mãe. E eu acredito que vai fazer uma boa diferença para vocês saberem sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: o nosso relacionamento com a nossa mãe começa a partir da primeira informação que ela tem sobre nós. Qual é a informação? A informação que eu nem imaginava antes de estudar isso, que isso era tão importante. Que é como ela reagiu quando soube que estava grávida de você, de mim. Como ela reagiu. Gente, vocês não fazem ideia o quanto isso é importante. E agora que eu tenho 2 filhos, é que eu tomo mais consciência, porque eu percebo, né, no meu segundo filho, muito real isso daí no corpinho dele. Então, isso é real, real, real. Então, como eu reajo quando eu sei que estou grávida? Faz uma conexão com o cérebro primitivo do embrião. O cérebro primitivo é o primeiro cérebro dos 3 cérebros que temos. Nós temos um cérebro que chama reptiliano. Esse cérebro, ele é responsável. Eu tenho deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Olha, acho que eu vou conseguir. Vocês estão vendo essa foto? Então, nós temos 3 cérebros. Esse cérebro aqui é o cérebro reptiliano. Tá vendo como que ele é primitivo, pequenininho? Ele é responsável pela sobrevivência. Vocês estão conseguindo ver, gente? Esse daqui é o límbico, que eu já vou falar, e esse grandão aqui é o que a gente menos usa. Mas só para vocês saberem, o cérebro reptiliano, ele é o mais primitivo. Ele é oriundo dos répteis. Ele é o nosso cérebro instintivo. Ele é o cérebro que faz assim, foge,
luta para sobreviver. Este é o cérebro que ouviu e sentiu como é estar aqui na Terra, como é viver, como é vir. É bom ou é ruim? A minha mãe se alegrou ou minha mãe ficou triste? Isso é a primeira emoção que vincula a gente para todo sempre. E eu tô dizendo isso porque essas informações, elas estão muito ativas agora na pandemia, porque nós estamos de novo numa luta de sobrevivência. Então, esse cérebro reptiliano está extremamente ativo na nossa sociedade. Então, deixa eu ver deixa eu eleger aqui o que eu posso falar para vocês, que eu tenho muita coisa para falar. Vou ler, tá? Uma parte que eu escrevi aqui. O nosso neocórtex, que é aquele monte de... parecendo intestino, e ele parece mesmo intestino, ele é a última camada, né? O cérebro mais evolutivo que nós temos até hoje, né? Então, em termos qualitativos, é o que a gente mais faz sinapse, na evolução, né, nossa dos vertebrados. O que permitiu a evolução na fala, na escrita humana, trata-se da nossa consciência concreta, envolvendo nossos pensamentos racionais, cartesiano, tal como nossas memórias foram feitas. Também é a última camada do cérebro que tende a se desenvolver após o nascimento. Então, apenas esse grande cérebro, que é o nosso neocórtex, ele está em desenvolvimento, ele termina o desenvolvimento dele com 18 anos. Então, até chegarmos aos 18 anos, o cérebro que comanda as nossas sinapses, o cérebro que comanda, na verdade, os nossos sentimentos, aquilo que a gente está sendo governado, é o nosso cérebro primitivo, é o nosso cérebro límbico, são dois. Então, o reptiliano é o mais primitivo, né, que tem a ver com os répteis, foi o primeiro cérebro. E segundo, é o límbico, que daí entra o cérebro dos mamíferos. O límbico é o responsável pelas nossas emoções. E o neocórtex é o responsável pelos nossos sistemas intelectuais superiores. Por isso que Einstein dizia que a gente usa cerca de 7% do cérebro, porque nós ainda estamos muito usando o cérebro límbico e o cérebro primitivo, e a gente está pouco usando o cérebro racional. O nosso cérebro racional é o que a gente vai ativar hoje. Fica aí, porque nós vamos ativar hoje. Aproveita, gente, já convida seus amigos, seu cônjuge, sua mãe, sua tia, pra gente, por favor, vir pra a vida adulta, porque é muito mais sofrido. A gente está nesse cérebro primitivo, a gente está nessa criança. Então, o que eu tô explicando pra vocês? Que não é conversa de tiazinha, essa história da criança interior. Não é conversa de terapeuta ou de constelador. É neurociência. Nós estamos primitivos ainda, porque nós temos as nossas dores e essas dores têm que ser colocadas nos seus devidos lugares, porque a gente ainda não escutou a nossa criança interior. É por isso que ela tá assim, ó. Quando a gente faz constelação em grupo, que a gente coloca uma criança interior e que às vezes ela tá na dor, ela não sabe o que ela faz para aparecer. Se vocês já entraram no campo de constelação familiar, vocês sabem o que eu estou dizendo. Ela quer ser vista. Nossa criança interior tá falando, me ouve, tá doendo. Para de ficar andando nesse caminho, que esse caminho vai atingir órgãos vitais. Você vai morrer, você vai ter um câncer, você vai ter alguma coisa que pode te levar sim à morte se você não escutar as dores. Então, as nossas dores são consequências de não escutarmos a nossa voz interior. Onde mora a nossa criança? No nosso interior, tá? E é os nossos emoções. Olha, depois que nós nascemos, o cérebro que ativa é o cérebro límbico, né? Ele ativa a partir da amamentação, que é onde a gente começa a alimentá-lo, compreende? E por que nós tivemos pânico na pandemia? Porque nós tivemos medo de renascer. O medo de morrer está muito ligado ao medo do nascimento. Medo de quem, gente? Quem que tem medo de morrer quando vai nascer? A nossa mãe. É a nossa mãe que corre risco de morte pra gente nascer. Nós estamos ligados no cordão umbilical. Nós sentimos o que a mãe
sente. Quando eu vou fazer uma constelação embrionária, uma constelação de útero, constelação de quando estávamos na vida aquática, enquanto estávamos na vida intrauterina, é muito difícil. Por quê? A criança sente como sendo contra ela o que a mãe sentiu contra o mundo. Então, se a mãe sentiu rejeição do pai, ela entende que a mãe está rejeitando. Aí entra uma série de coisas que eu vou só citar esse. Existe um caráter de personalidade chamada esquizoide. Essas crianças que têm esse caráter de personalidade esquizoide são crianças extremamente racionais e inteligentes, porque e são cabeçudas, porque quando estava dentro do útero, ela recebia o ar, ela recebia o alimento, ela recebia as emoções pelo cordão umbilical. Quando a mãe lembrava que estava grávida, a mãe se sentia mal e se sentia rejeitada, se sentia com medo. Quando a mãe se sente assim, fisiologicamente falando, o alimento, o sangue para de fluir naquela quantidade. A criança percebe que ela não pode existir e começa a ficar quietinha dentro do útero. Quando ela fica quietinha dentro do útero, a concentração de sangue fica, fisiologicamente falando, na parte cerebral. Então, ela desenvolve muito mais a mente. Ela é uma criança que pode ser muito, depois que nasce, desfocada das emoções. Ela é muito mental. Então, essas pessoas que são muito mentais, muito inteligentes, são crianças que sentiram rejeições intrauterinas e que levam a um caráter chamado de esquizoide. Existem são crianças, né, ou adultos que têm mãos frias, pés frios, muito mental, podem ser um 7 do Enneagrama, né? Então é um tipo de personalidade. Então, gente, o fluxo do amor interrompido começa na vida intrauterina, tá bom? Então começa nesse cérebro primitivo. E quando eu sinto medo do novo, eu estou na vida aquática, eu preciso, né, sair pelo aquele portal, né, vaginal da minha mãe, tomar tudo que ela tem para oferecer, né? Eu tomo, né? O meu primeiro tomar tá aí, eu tomo minha mãe, tomando não é bactéria, eu esqueci o nome agora. Tipo lactobacillus, mas não é isso, eu esqueci o nome. Eu tomo aquelas bactérias, não é bactérias. Eu esqueci. Eu tomo, enfim, a flora. Isso, é a flora. Eu tomo toda a flora vaginal da minha mãe. Meu primeiro tomar tá aí, tá? Eu tomo a flora vaginal da minha mãe. Essa flora vaginal da minha mãe me protegerá de futuras alergias, enfim. É o meu primeiro tomar. E olha que eu tenho que ter o quê? Quando o parto ele é vaginal, eu tenho minha primeira ação em direção à minha mãe. Eu saio do útero da minha mãe para encontrá-la e para ter essa força e essa coragem de encontrá-la em outro plano. Então eu saio do plano aquático, passo para o plano aéreo. No plano aéreo eu tenho que ser muito resistente, porque eu vou cortar, né, o cordão umbilical que tinha uma respiração passiva, corto para então ter uma respiração ativa. Olha quantos movimentos que eu tenho que fazer em direção à minha mãe. Quando eu não tenho parto vaginal, eu já tenho uma complicação aí, porque já não é natural. Então, eu já tenho... Às vezes, a mãe nem consegue amamentar por conta da descida do leite, porque a fisiologia foi alterada, enfim. É maravilhoso, cesáreas salvam vidas, é evidente. Mas, só para vocês saberem que o tomar está muito relacionado a isso. Então, eu tomo a flora bacteriana da minha mãe. Essa flora bacteriana, ela me protege de várias coisas. Quase crianças que nascem de parto normal, elas não têm, às vezes, que tomar ferro, não precisa tomar luz, né? Algumas, né? Existem algumas que sim. Mas essa flora bacteriana, ela é muito... ela ajuda muito no intestino do bebê, né? E... é o primeiro tomar. Depois, a hora que eu tenho o nascimento, eu vou pro meu cérebro límbico, que eu vou, então, tomar a minha mãe. Tô feia na filha, então. Quando minha mãe ficou grávida de mim, minha irmã era um bebê de 6 meses. Ela deve ter ficado muito feliz. Ai, Raquel. São as histórias da nossa vida, minha querida.
Olha, eu também tive um bebê quando eu engravidei pela segunda vez. Eu tinha um bebê de 10 meses. É um baque, claro, gente. Isso é natural, mas a gente ama. E certamente tua mãe te ama profundamente, eu não tenho a menor dúvidas. Então, por que que a gente fala isso? Apenas pra gente saber a nossa história e dar um lugar. Mas não é pra gente ficar preso nessa história. Essa história, ela foi assim. Esse é o seu recurso, né? Olha só, tô vendo que você é nutricionista, não é verdade? Somente porque talvez essa nutrição talvez não chegou com tanta força, você agora pode ajudar outras pessoas a se alimentarem melhor. Então, isso é o seu recurso, esse também é o meu. Minha mãe soube do meu nascimento, não gostou nadinha não também, entendeu? Olha aí, agora eu posso ajudar as pessoas a fazer novos nascimentos. Então, nós não nos prendemos à dor do que foi. Nós conhecemos, porque o nosso conhecimento é a nossa verdade. Somente a nossa verdade nos liberta. Então, o conhecimento, ele traz liberdade. Não pode trazer dor e sofrimento. Tá bom? Quando a gente conhece a nossa história e dói, o que a gente faz com isso? Dá um lugar no seu coração. Nossa, essa é a minha história. Eu fiquei em choque também quando algumas coisas que eu fui descobrindo. E eu chorei muito, foi muito difícil. E é isso que faz a gente ir adiante. A gente sofre, a gente dá um lugar, a gente ouve a nossa criança. Poxa, eu precisava um pouquinho mais, né? Dá um lugar e vai adiante. Não fica na dor, tá bom? Mas eu entendo que nós precisamos de algum tempo para a dor. Compreende? Então a gente fica na dor por um tempo, mas a gente precisa fazer essa travessia dessa dor. Onde está a nossa criança ferida? Então vamos continuar aí pegando o gancho da Raquel. Onde está a nossa criança ferida? Muito mais relacionada à questão de sobrevivência. Gente, eu esqueci de desligar o som, né? Muito mais relacionada à questão de sobrevivência, de sofrer, do medo da morte, questões emocionais, né? Nossa criança está ligada a todas essas dores, porque o nosso cérebro primitivo e o nosso cérebro emocional da nossa criança interior é muito ativa ainda. Para curar a nossa criança, a gente precisa de quem, gente? Aqui é o pulo do gato, tá? Para curar a nossa criança, a gente não precisa da nossa criança. A gente dá voz à nossa criança, mas somente o nosso adulto, que é o nosso neocórtex, que eu falei lá no início, que é aquele monte de intestino que parece que é muito ligado ao intestino, por sinal, tá? Que parece que é um monte de intestino, ele é muito parecido com o intestino, que é esse cérebro aqui, é o nosso neocórtex. Somente o nosso neocórtex é que pode salvar a nossa criança. A nossa mãe não pode mais, ela já fez o papel dela. Então, o caminhar para a nossa mãe é a gente aceitar a vida como foi, a história como foi, sem mudar nadinha. O que a gente muda? A forma de olhar. 80%, isso é Bert Hellinger que fala, 80% dos conflitos do ser humano está envolto à mãe. Mas por quê? Não é o problema a mãe em si, porque a mãe fez o que pôde. Quem é mãe sabe que a gente faz o que pode e a gente erra. Mas a gente tem que entender como e por que foi como foi, para que isso seja mais leve. Então, se você entende, se a sua mãe não te deu carinho porque ela é rígida, e se você voltar para sua família e entender que a sua família é uma família de pessoas imigrantes que foram, às vezes, escravizados, perdidos, enfim, qual é a história da sua família? Por exemplo, quando eu entendi que o meu avô é o 17º filho da minha bisavó, ficou muito mais evidente tudo na minha vida, porque o que o meu avô deve ter recebido da minha avó. Compreende? É o 17º filho, gente, eu tenho 2, e o segundo já vai com o fluxo. Você imagina o 17º? Entende? Então, como que eu posso exigir?
Entende? A vida foi transmitida dessa forma e chegou até a mim. Caramba! Que maravilha! Quase que minha avó não teve meu avô. Ainda bem que ela teve, desse jeito que foi. E agora o que eu faço com isso? Eu pego toda a força e não toda a falta. Nós ainda estamos na falta. A gente olha para aquilo que falta. Por que a gente não olha para aquilo, para aquela força? Pô, imagina essa mulher com 17 filhos, uma mulher forte pra caramba. Pega a força dela e não a falta. Compreende isso? Então a gente pega isso e a gente quem? Nosso adulto. Nós vamos ativar agora, tá bom? E então somente o adulto tem essa estrutura racional para olhar a estrutura e os fatos da vida que feriram a nossa criança e dizer assim, foi assim. É essa a história, sem melancolia, né? Claro que isso, o movimento da cura, porque até chegar nisso a gente vai sofrer, sim. Então a criança interna é uma representação ou são fases que não foram totalmente desenvolvidas e amadurecidas e que estão gravadas sensorialmente no nosso sistema reptiliano e no nosso sistema límbico. Exatamente, Carla, vibramos escassez o tempo todo. E a gente faz isso, né? E assim, e quando eu digo a gente, eu tô querendo dizer assim, não todo mundo, é claro, mas a nível geral, tendenciamos a olhar a falta, porque somos seres necessitados. Por que somos seres necessitados? Porque estamos presos na necessidade básica não atendida, lá da nossa criança interior. Se a gente tivesse sido atendido 100%, não seríamos necessitados. Mas não existe essa conta, não existe nenhuma criança que vai ser atendida 100%. Sabe por quê? Porque a criança não fala, né? Então, o que a gente vai fazer? A criança chora. A criança chora, a mãe fica desesperada que tá chorando, começa a dar peito, a tirar fralda, a tentar atender alguma necessidade básica. Mas, provavelmente, não vamos conseguir. E quando a gente não consegue atender a necessidade básica que aquela criança tá, por exemplo, às vezes ela tá chorando porque a etiqueta da blusa tá machucando ela. E a gente dá banho, a gente dá leite, a gente dá colo e a criança tá chorando. Aí ela vai ter essa necessidade básica atendida? Não, ela não terá necessidade básica atendida. A partir daí começam os registros da falta, os registros de abandono. Quando eu não tenho uma necessidade básica atendida, é registrado abandono. Infelizmente, é assim. Então, nós somos muitos necessitados. Nós somos seres necessitados. Porque nós quem? Nossa criança. Quando a gente dá um basta nisso, gente, quando a gente fala chega, vamos, partiu liberdade, partiu vida adulta, partiu sacudir a poeira, regaçar a manga e falar, vida vem, pode vir, que eu tô forte, foi como foi, sobrevivi a tudo isso e muito bem, porque olha só, agora estou fazendo um novo mindset, entendendo o pensamento sistêmico, estou indo para a vida com força. A gente não precisa mais ser seres necessitados. As nossas necessidades vão ter sido atendidas? Não vão ser atendidas, mas a gente não precisa mais. Por que a gente não precisa? Porque isso não foi fundamental, nós sobrevivemos a isso. Compreendem? Então, por que olhar para a escassez e não olhar para caramba, mesmo com a minha mãe tendo morrido, meu pai ter ido embora, eu ter sido estuprada, tudo isso que é terrível, eu tô aqui por que eu tô aqui? Eu tô aqui só para pagar o tal dos boletos? Não, gente, eu tenho uma missão aqui. Qual é a sua missão? Como eu falei agora para Raquel, por exemplo, né, a questão da história da vida dela, que não sei, Raquel, eu estou até fazendo um julgamento, porque eu estou vendo que você é nutricionista, mas por que você, com certeza deve ter faltado algo, você falou, vou fazer melhor e vou atrás daquilo que me faltou, né, vou atrás do leitinho da mãe que faltou e vou para a vida assim, eu posso fazer e todos que estão aqui podem ir atrás daquilo que faltou. Como, gente? Não só para você, mas para os outros. Esse é o seu recurso. Se você está querendo saber qual que é a missão da sua vida, é essa.
Você precisa olhar para suas dores e entender. Suas dores são os seus recursos. Qual é o tamanho da sua dor? É o tamanho do seu recurso. Criança que chora muito, criança que fala muito, criança com poder de oratória, criança com poder de comunicação. Compreendem? Não tem nada que seja 100% ruim. A hora passa muito rápido. Eu ia falar sobre 6 tipos de mães e não vai dar tempo. Eu vou só falar algumas, tá bom? Existem algumas mães que a gente precisa entender qual é o modelo da nossa mãe. Como você percebeu a sua mãe? A maneira que você percebeu a sua mãe é a maneira, né, que você traz a mãe. Talvez não seja ela. Porque nós percebemos a nossa mãe através do discurso materno. E o discurso materno tem a ver com o que a nossa mãe vê dela mesma. E isso tem a ver com o que foi comunicado para a nossa mãe, da mãe dela. Então, o poder do discurso materno é o poder que rotula. É o poder que coloca a gente em caixa. Compreende? E às vezes a gente faz essas caixas. E isso não é bom. Por quê? Porque tirar as fronteiras é muito melhor, porque nós podemos ir muito além. Aqui não precisa ser uma limitação, a menos que isso te proteja de algo terrível que você poderia fazer, né? Por exemplo, tenho medo do mar. Então a chance de você pegar uma prancha e morrer afogado é muito menor do que a pessoa que às vezes não tem, né? E abusa daquilo. Então, a menos que seja a proteção, que também limita de certo ponto, né? Isso é o discurso que você tem. Então, olha, existem 6 tipos de mães que eu elenquei aqui, tá bom? Vou falar rapidinho. Primeiro, a mãe narcisista. A mãe narcisista é aquela mãe que critica, que tem inveja, que tem ciúmes. A mãe que vê a adolescente se desabrochando e percebe ela como uma ameaça. Ela critica todas as conquistas. E as conquistas da filha é sentida pela filha como, na verdade, derrota. Por quê? Porque ela tem uma mãe que a detona, né? Porque a mãe é a abundância, né? É disso que nós estamos falando. E às vezes essa mãe tem esse comportamento. Faz com que? Faz com que você, às vezes, se prenda ali. Então é importante você entender, né, qual que é o tamanho da dor da sua mãe, tá bom? O sentido é você entender a sua mãe e não criticar. E existem mães carentes, a mãe que tem a dor do abandono, mãe que tem medo de ficar sozinha, conhece? Mãe que coloca no filho a responsabilidade do filho cuidar dela. É uma mãe carente. É uma mãe carente de quem? Desse filho? Não, da mãe dela, não é verdade? Então, ela acha que você, como filho, vai suprir. Sabe aquelas mães que falam assim, precisa ter um filho para ter alguém no mundo? Né? Não, a gente precisa ter um filho para suceder a gente na vida e ir adiante, né? Mas não para isso. É a mãe que fala, coitadinha de mim, sou vítima. Eu sou vítima, mas cuidado aqui, gente. Porque existem aqui 2 mães. Existe a vítima e existe a mãe que faz tudo. Sabe aquela mãe que fala, você não é capaz, deixa que eu resolvo? Eu resolvo. Porque eu fazendo isso, eu também tô sendo vítima, tá bom? Mas do outro lado, eu quero ser necessária. Eu quero ser uma mãe necessária. É uma defesa para que a gente não entre em contato com a real dor. A mãe workaholic é essa mãe, tá bom? Que faz tudo, que não se permite a vulnerabilidade, porque a dor é tão grande, a carência é tão grande que ela não entra. Então existe a mãe que entra em contato com a dor e fica, e a mãe que a dor é tão grande que ela maqueia a vida como se fortuna fosse. Então sabe esse negócio de Xena, eu sou a guerreira? Não, não somos. Somos bem vulneráveis, tá? Eu escuto às vezes, a gente tem que aguentar tudo. A gente não tem que aguentar tudo. Não caiam nessa. Isso dá várias doenças, pânico, depressão, ansiedade, porque a gente não tem que aguentar tudo. Nós temos sim que pedir ajuda, e isso é humildade,
tá bom? Nós temos que pedir ajuda para quem for, para o vizinho, para nossa rede de apoio ou para nossa rede de desapoio, porque a gente também não pode julgar a nossa rede de apoio para fazer aquilo somente que a gente quer, porque a nossa rede de apoio faz o que eles podem. A boa mãe se faz desnecessária, totalmente. Mãe controladora e manipuladora é aquela mãe que sabe de tudo que acontece, do jeito que sabe de tudo que acontece e que só quer que seja daquela forma. É uma mãe rígida, né? Algo aconteceu na infância dessa mãe que ela ficou com muito medo. E ela tem medo de confiar na vida. Ela tem medo de confiar nas pessoas, porque ela não pôde confiar na mãe dela. Ela se sentiu traída e enganada. Ela desenvolve o controle de manipulação, porque ela tem medo. Compreende como é maravilhoso a gente entender as dores da nossa mãe? Porque a gente a julga. E ela tá nesse movimento, gente, porque ela tem uma dor. Ela também tem a criança dela. Né? E tem a mãe que rejeita. A mãe que não consegue conectar com o filho, mãe que não toca, mãe que não acolhe, mãe distante, mãe ausente por conta de muitos filhos, mãe que não deu segurança no olhar, mãe que estava muito preocupada em fazer o serviço de casa, em cuidar do marido, em cuidar da roça, em catar algodão. São as nossas avós, né, gente? São as nossas avós, a maioria dessas, né? Existem as vozinhas fofinhas, mas eu vejo aqui que passam, né? Claro que quem vem aqui é quem tem conflitos, né? E às vezes esses são conflitos mais dolorosos, porque falta o amor, falta o apego, né? Então, o que aconteceu, né? Essa mulher estava muito desconectada com a maternidade. Talvez ela não teve tempo. Não é verdade? E quem tem que ser mãe faz papel... Não existe, Miriam. Quem é mãe é mãe. Você nunca vai fazer o papel de pai. Gente, que bom que você perguntou isso. Isso é muito importante. Não existe isso. Não existe pai. Isso é um grande erro. Mãe é mãe e só pode ser mãe. Faz parte da história daquele filho não ter o pai. Ele vai resolver isso com o pai dele. Como? É problema dele. E nós, mães, não podemos interferir na relação entre pai e filho. Nós podemos, né, às vezes, facilitar o caminho do filho até o pai. Nós devemos facilitar o caminho do filho até o pai. Se esse pai luta muito, nós podemos, né, dizer para o pai que o filho chama por ele, o filho está com saudade, mas nunca fazer o papel de pai. Se você fizer isso, você está desmerecendo o pai que habita no seu filho e você vai estar tirando a força do masculino do seu filho, porque seja filho ou seja filha, ambas têm a força que nós vamos... Sexta-feira a gente vai entrar no pai, você vai entender melhor. O pai é a força para a vida, para o mundo. O pai é o mundo. O pai é ir para a vida no sentido do trabalho, no sentido mais financeiro, né? No sentido... a mãe é a abundância e sucesso. O pai é mundo e dinheiro. Então, se você não conseguir dar acesso livre a esse pai, não dê nada. Não seja o pai. Tá bom? Por quê? Porque se você tentar ser o pai, você não dará acesso do filho ao pai. Aí o filho pode ter um movimento interrompido para o pai, que a gente vai estudar. Então, gente, se fala muito isso. A mãe é pai, eu sou pai e mãe. Não é. Não pode ser. Claro que existem mães que fazem isso. Mas não, gente, essa conta não pode ser assim, porque você não vai conseguir fechar ela, tá? Então, muito obrigada por essa pergunta. Onde a gente encontra essa literatura sobre... Não tem. Essa aqui é minha mesma, tá? Eu que fiz ela a partir de várias literaturas. Agora, se você me fala assim, o que exatamente você quer saber, eu posso te ajudar. Então, assim, onde eu posso entender literatura de mãe? Depende a idade do seu filho. A melhor literatura que eu estudei de mãe é de Laura Gutman, que é de biografia humana. É perfeita, tá? Eu tenho aqui o livro dela, essa aqui, ó.
esse livro. Mas isso aqui não tá falando dessas mães que eu tô falando aqui, não. Mas é para entendermos sobre mãe, é esse, tá? Maravilhoso. Todos os dela. Maternidade, encontro com a sua própria sombra, mãe invisíveis, mulher visível, mães invisíveis, maravilhoso. Agora, essa daqui que eu estou lendo para vocês é de uma formação que eu fiz, tá? Então, é meu material que eu fui escrevendo. Nem lembro mais, acho que foi Cristina Fiorentino, salvo engano. Não tenho certeza. O Ale Cândido, se você quiser saber, me dizer assim exatamente o que você quer saber, eu te ajudo melhor, tá? Eu não sei direito. Se você quiser saber esse negócio de mãe, de tipos de mãe, aí eu tenho que parar e pensar. Porque agora, assim, eu não sei te dizer, porque isso daqui realmente é meu material mesmo. Então, eu tava na mãe, né? Na mãe invasiva. Gente, eu vou continuar esse material aqui e vou deixar pra gente fazer a dinâmica depois, porque eu acho que é importante pra vocês, né? Senão não vai dar tempo. A mãe invasiva, a mãe que chega do nada, abre a geladeira, se intromete na vida do marido e seus filhos. Provavelmente isso aconteceu na infância dela e a mãe dela também era invasiva, né? Então, olha só, se a minha mãe é invasiva e a minha avó era invasiva, como que eu evoluo, né? Mãe, querida mamãe, eu te vejo, eu vejo que você faz isso porque você aprendeu com a sua mãe. Eu não gosto disso, mãe, então eu te devolvo isso. E eu devolvendo isso para você, eu gostaria de pedir a bênção. Eu posso ser diferente? Compreendem? Então, como que eu posso ser diferente? Eu não quero ser igual a minha mãe. Vai ser igual. Então, quando eu julgo a minha mãe, eu estou cuspindo e onde vai cair? Na minha testa. Quando eu quero ser diferente, só tem essa possibilidade. Eu sou diferente se eu aceito que a minha mãe é assim, porque eu compreendo porque ela é assim e eu a vejo assim. Eu te aceito assim, eu entendo que você não conseguiu fazer diferente. Você me abençoa para eu fazer diferente? Você pede bênção. Você pede bênção para sua mãe? Gente, poxa, quando eu era criança pedia. Sabe, meus filhos pedem, mas isso meus pais ensinaram meus filhos, né? E até falei pra minha mãe isso, por que a gente não continuou, né, com esse hábito? Pede a bênção da mãe, porque a bênção você me abençoa para eu ser quem eu sou? Olha que lindo, gente. É lindo, né? Eu peço bênção pro meu avô. É muito legal. Então, a gente pedir a bênção para ser diferente, a gente pode ser diferente, tá? Então, o que é pedir a bênção? Humildade. Quando eu posso ser diferente? Quando eu entendo que a minha mãe é muito maior que eu e que eu posso ser diferente porque eu compreendo porque ela é assim e eu posso dar continuidade a ela, dando a oportunidade dos meus filhos poderem ser diferentes de mim também. Ai, que lindo, Miriam. Ai, gente, isso é tão importante. Eu sou muito antiga, né? Então, assim, tudo que é muito antigo eu adoro. E eu acho lindo esses valores. Acho que a nossa sociedade precisa retomar alguns valores. Esse é um valor muito importante, pedir a bênção. É muito importante mesmo, porque olha isso. A bênção, vô. A bênção, mãe. Você me dá a bênção? A bênção de quê? A bênção de ser quem você quiser ser. Nossos pais se alegram quando a gente vai para a vida. Nossos pais não se alegram quando eles são necessitados. Nós somos necessitados e eles são necessários. Eles podem querer nos ajudar, mas eles não têm alegria nisso. Muito mais alegrias vão ter se vocês forem. Passa, sabe aquela coisa? Então, a gente precisa fazer isso. Às vezes não é possível, né? Às vezes a gente depende muito ainda. Mas naquilo que nos cabe, a gente precisa tentar fazer isso. Mãe super protetora. Gente, aqui, ó, a Carla acabou de falar, né? Mãe precisa ser desnecessária. Por quê? Mãe super protetora torna os filhos incapazes. Mãe que não permitiu que você filhos crescendo. Ela sofreu tanto e ela não quer permitir que esse filho passe por isso. Se você é filho de uma mãe super protetora, você não se arrisca na vida. Exemplo. Como que eu ultrapasso?
começa a se arriscar. Se é menino, criou a dinâmica do filhinho da mamãe, criou o laço forte, ficou debaixo das asas. Você é machista, sempre comparando as mulheres com a sua mãe. Você tem fidelidade com a mãe de se manter ali, até não se casando. Precisa de uma mulher a te convidar para ir para o mundo. E se você for, você vai ir para o mundo desconhecido, porque você não quer, você quer continuar ali. Então, como que você ultrapassa? Rompendo esse lugar doentio com a mãe. Filhos que ficam nas asas da mãe são filhos doentes. Se você conhece alguém que mora com o pai depois de ter, sei lá, 40 anos, repare, são doentes. Por quê? Gente, vocês conhecem alguma criança que permaneceu no útero além dos 9 meses? Não, por quê? Porque morreu, não é verdade? Então, é isso que a dinâmica de não ir para a vida faz. Vai matando aos poucos, então vai adoecendo. Então, aquela filha que fica na aba da mãe adoece. Adoece, tem todos os sintomas. Vai tendo problema de tudo. Vai tendo pânico, depressão, vai tendo... só de falar já me dá falta de ar. É isso aí, sabe? A pessoa, ela precisa respirar, ela precisa ir pra vida. E ela adoece, vai tendo problemas de intestino, de estômago, e assim vai. Até... para que a doença chegue a um órgão vital, ela dá muitas outras informações antes. Então, vamos nos colocar. Gente, eu acho que vou perder essa live, porque já tá estourando. Então, é assim. Caso todos pediram, é muito real mesmo. Eu não vou conseguir responder, talvez. Eu acho que a maioria eu já respondi, né? E eu ia fazer uma dinâmica, mas eu vou fazer assim. Eu vou gravar a dinâmica, tá bom? Daí vocês assistem depois. É isso, queridos. A gente entender a mãe. Quando a gente entende a mãe, a gente entende a abundância que a mãe nos causa e nos pode gerar. E ir para a vida, vou gravar e vou colocar aqui, tá bom? Vou fazer uma dinâmica de caminho de ir para a vida. Beijo, sexta-feira tem caminho para o Pai, que é ir para o mundo. Gratidão, obrigada para quem ficou. Até mais.